Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um subdomínio na Hostinger e eu vou te ensinar também a instalar o WordPress para esse subdomínio. Eu também vou te explicar um pouco sobre como funcionam os subdomínios e como você deve criá-los da maneira certa para você não ter dor de cabeça depois, para você não ter problemas com esses subdomínios. Então, primeiramente, o que é um subdomínio? O subdomínio, ele é uma ramificação do seu domínio principal. O seu domínio principal é o nome do seu site. Então, por exemplo, seusite.com.br. Um subdomínio do seusite.com.br seria subdomínio.seusite.com.br. Então, o subdomínio, ele é essa palavrinha aqui que a gente adiciona antes do domínio principal e que dá para a gente fazer várias coisas aí com ele. Então, aqui, por exemplo, blog.seusite.com.br é um subdomínio do seu site principal, do seu domínio principal. Loja.seusite.com.br, a mesma coisa. Você pode utilizar a palavra que você quiser para ser o seu subdomínio. Então, LP, alunos, tudo dependendo, obviamente, de qual que é o seu propósito em criar aquele subdomínio. Você pode, por exemplo, instalar um subdomínio para ter uma instalação diferente do WordPress. Você pode criar um subdomínio para apontar aquele subdomínio para uma outra plataforma que não seja a sua hospedagem, que seja, por exemplo, uma plataforma de e-commerce separado, um Shopify, uma loja integrada, seja qual for a outra plataforma. Pode ser também que você queira criar um subdomínio para você ter uma plataforma própria para hospedar os seus cursos, por exemplo, uma plataforma externa que você está contratando. E aí seria esse caso aqui, por exemplo, de você utilizar alunos.seusite.com.br, escola.seusite.com.br, cursos.seusite.com.br. O subdomínio ele serve para isso, para que você consiga utilizar o seu domínio principal, mas com uma finalidade diferente da que você já utiliza ele. Então, se você tem o WordPress instalado no seu domínio principal, mas você quer utilizar ainda essa marca para utilizar outra plataforma, ou mesmo para instalar um outro WordPress para outra finalidade, então a solução ideal é você utilizar um subdomínio. Mas atenção, não existe só esse tipo de subdomínio aqui que eu falei, onde a palavra vem antes do domínio principal. Existe também esse outro tipo de domínio aqui, seusite.com.br/subdomínio. E aí, aqui que mora o perigo, porque dessa forma como tá, parece que o seu subdomínio, ele é, na verdade, uma página dentro do seu domínio principal. Para quem está vendo, para quem está acessando o site, não dá para saber se aquilo ali é um subdomínio ou se é uma página dentro do seu domínio principal. É possível sim você criar um subdomínio dessa forma aqui e ter uma instalação diferente do WordPress ou apontar esse subdomínio para outra plataforma. E aí a gente teria esses exemplos aqui, seusite.com.br/blog, em que o /blog é uma instalação diferente do seu site, é um subdomínio. A mesma coisa para todos os outros exemplos que eu mostrei aqui. Fica ao seu critério você decidir qual tipo de subdomínio que você vai criar. Porém, esse é o ponto de atenção que eu queria falar nesse vídeo. Recomendo que você crie essa versão aqui. Essa versão, a versão mais usual, que deixa claro que aquilo ali é um subdomínio. Deixa claro para as pessoas e deixa claro para você que está criando o site. Porque, de repente, se você tiver vários subdomínios e várias páginas, depois você não vai saber o que é página, o que é subdomínio. Quando você for fazer uma migração, quando você for fazer o backup, vai ficar mais confuso para você. Inclusive, isso é uma coisa importante de se dizer. Quando você vai fazer backup do seu site, você tem que fazer backup do seu site principal, com o domínio principal, e também você tem que fazer backup dos subdomínios, porque não vai junto do domínio principal. Então, atenção e cuidado com todos esses detalhes. Dito tudo isso, eu espero que você tenha entendido como que funcionam os subdomínios. Agora, como que funcionam os subdomínios dentro das hospedagens? Eu vou pegar aqui a Hostinger, que é a que eu vou ensinar você a criar subdomínio dentro dela. É a hospedagem que eu utilizo, na minha opinião, e eu já fiz vídeo sobre isso, é a que tem o melhor custo-benefício aqui no Brasil. Os sites da Hostinger têm mais performance, o suporte é melhor, os benefícios que você consegue nos planos são melhores pelo preço que você paga, é mais seguro, questão de backup é muito mais fácil aqui dentro. Enfim, tem vídeo sobre isso, eu posso deixar linkado aí em algum lugar para você ver depois, caso queira. Mas com relação aos subdomínios, por exemplo, aqui no plano single da Hostinger, você só pode instalar um único site, ou seja, um único domínio principal. Mas em relação a subdomínios, eu posso criar subdomínios dentro desse site principal no plano single? Sim, é possível. A gente tem essa informação, mas aqui embaixo
em ver todos os recursos. Então, aqui no plano single da Hostinger, que é o mais barato de todos, que tem menos benefícios, mas ainda assim é um plano excelente, é possível você criar 2 subdomínios. Então, se você tem aí um domínio principal, você consegue ter 2 instalações do WordPress ou uma instalação do WordPress e apontar esse subdomínio para qualquer outra plataforma que você queira. No plano Premium, você pode utilizar até 100 subdomínios, no plano Business, 100 subdomínios e no plano Cloud, 300 subdomínios. Se você usa outra hospedagem, você pode conferir lá dentro como que é essa questão dos subdomínios para ela. Mas eu recomendo que você utilize a Hostinger. Agora, como criar subdomínios aqui dentro da Hostinger? Você vai acessar o seu painel, o seu hPanel, e aqui a gente já tem muito fácil as opções no nosso painel lateral esquerdo. E aí o que você vai fazer? Você vai localizar aqui em sites o seu domínio principal, onde você quer instalar o subdomínio. No meu caso aqui, eu vou criar um subdomínio para esse site. Aí eu vou vir aqui em painel de controle, onde eu tenho fácil acesso aqui a todas as ferramentas da hospedagem. Então, se eu vier nesse painel lateral aqui, eu já tenho aqui a opção domínios. Eu vou clicar em subdomínios. E aí é muito fácil. É só eu colocar aqui o nome que eu quero colocar de subdomínio. Então, aqui coloquei tutorial. Vou deixar isso aqui desmarcado. Eu vou querer que esse subdomínio, ele seja criado no diretório padrão do meu domínio principal e vou clicar para criar. E pronto, muito simples, já foi criado o meu subdomínio. Agora, como que faz para instalar o WordPress? Aqui no painel lateral eu já tenho aqui a palavra WordPress. Eu vou clicar aqui em visão geral. Aí aqui do lado, ó, onde eu tenho o nome do meu domínio principal, eu vou clicar nessa setinha aqui abaixo e vou clicar em tutorial, que é o nome do subdomínio que eu criei. E aí eu já tenho a opção de instalar o WordPress. Eu posso só clicar aqui e seguir adiante. Outra forma também de instalar o WordPress é pesquisando aqui por instalador. Aí vai aparecer dentro dessa aba de site autoinstalador. Eu seleciono o WordPress. E aqui eu clico em avançado e no caminho da instalação eu seleciono o meu subdomínio. Coloco um título aqui para o meu site, uma senha forte com letras minúsculas, maiúsculas, números e caracteres especiais. E depois eu clico aqui para próximo. Aqui eu escolho o idioma português do Brasil, mantenho essas opções que já estão pré-marcadas e clico para instalar. Nesse momento, você só tem que ter atenção de selecionar o seu subdomínio e não selecionar o seu domínio principal, porque se você clicar para instalar o WordPress no seu domínio principal, ele vai apagar tudo que você tem lá e criar uma nova instalação. Então, só ter um pouco de cautela aqui e ter certeza que você está selecionando o subdomínio. E tá aqui, já foi instalado o nosso WordPress no subdomínio. Se eu vim aqui em WordPress, eu vou ter uma instalação completamente nova aqui. Se você não tem ainda um plano da Hostinger, dá uma olhada num desses 2 vídeos que eu tô te recomendando aqui do lado, onde eu explico tudo sobre essa hospedagem e por que ela é a minha escolhida, a escolhida de todos os projetos que eu faço. E se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse.